Vamos lá, então. Então, eu vou gravar. Bom dia, novamente. Bom dia. Hoje nós iremos dar continuidade ao conteúdo. Trabalhando a Primeira Guerra Mundial. Então, está no conteúdo está no capítulo 35, página 19. E qual que é os objetivos de trabalhar esse conteúdo? Primeiro, relacionar as transformações ocorridas na Europa durante o final do século XIX, início do século XX, né, com a Revolução Industrial e ao imperialismo. Por que que nós devemos relacionar a Primeira Guerra Mundial com a Revolução Industrial e o imperialismo? A Revolução Industrial ela iniciou na Inglaterra, né, no século XIX, porém, no século XX, durante o século XIX, final do século XIX, início do século XX, as outras nações europeias, como a França, a Alemanha, Itália, ou seja, os demais países europeus também iniciaram um processo de implantação da máquina, da máquina nos seus processos de produção, né? Passando até então do trabalho manual, trabalho artesanal, para o trabalho pela maquinofatura. Com a implantação da máquina em outras nações europeias, a Inglaterra, que até então era a principal nação, né, detentora do processo produtivo, começa a perder mercado, né? Então, a Inglaterra vendia para o mundo, né? Tudo que ela produzia era vendido para o mundo. Com a expansão da maquinofatura europeia, a Inglaterra passou a ter concorrência. E eles sentiram a necessidade de buscar novos territórios não só para vender o produto da maquinofatura, mas também novos territórios para extrair a matéria-prima. Então, nesse sentido, surge o imperialismo, que é o surgimento dos grandes impérios, né? Império capitalista. E nós vamos observar aí que a Primeira Guerra Mundial, então, foi em decorrência da expansão desse comércio internacional e a divergência entre as potências imperialistas. Então, na verdade, vários problemas vão atingir, né, as nações europas no século XX. Então, um dos problemas, desses problemas que afetavam a Europa, né, está relacionada à partilha da Ásia e da África no século XIX. Então, a Alemanha e a Itália, por exemplo, elas haviam ficado de fora no processo de neocolonial. Então, como nós já trabalhamos, no século XIX houve a partilha da Ásia e da África, né, onde os países europeus colonizaram a África e a Ásia para a exploração, né, dos recursos naturais e a própria colonização. Porém, como a Alemanha e a Itália ficaram de fora nesse processo, enquanto a França e a Inglaterra, né, exploraram várias colônias e se tornaram ricos, né, porque com a exploração dessas colônias eles tinham muita matéria-prima, tinham um grande mercado consumidor, né, e a Itália, né, e a Alemanha, nesse contexto, ela ficou de fora e eles vão ser, vai ser uma das causas da Primeira Guerra Mundial. Então, nós temos que, vale lembrar também, outro ponto que eu eu ia esquecer, que no início do século XX, havia uma forte concorrência comercial entre os países europeus. Então, essa forte concorrência, né, como eu já falei para vocês, gerou vários conflitos entre as nações, né, um conflito de interesses comerciais. Então, ao mesmo tempo que esses países estavam empenhados, né, numa corrida armamentista,
além da corrida pelo mercado consumidor e pela matéria-prima, eles também começaram a se empenhar numa corrida armamentista, né? Já que eles precisavam se proteger e atacar no futuro próximo, né? Então, essa corrida bélica, ela gerou um clima ali de apreensão, um clima de tensão, né, entre os países, né, que tentavam se armar, né, contra os outros. Carlos, só para te inteirar aqui, já estou dando a introdução no capítulo 35, tá? Para a gente não perder muito tempo, que é a Primeira Guerra Mundial. Bom dia, Carlos. Bom dia. Então, assim, só recapitulando, a Primeira Guerra Mundial teve como princípio, né, vários países da Europa, no início do século XX, passavam por problemas, né, econômicos, políticos, sociais, e no século XIX houve o colonialismo, o neocolonialismo africano e asiático. Porém, a Alemanha e a Itália ficaram de fora nesse processo neocolonial, enquanto outras nações, como França e Inglaterra, né, se tornaram muito ricas, né, devido à exploração da matéria-prima e também à expansão do mercado consumidor. Por quê? No século XIX, a Revolução Industrial ela se expandiu pela Europa, né? A máquina surgiu na Inglaterra, porém, no século XIX, ela se expandiu por outras nações europeias e houve a necessidade de colonizar outros continentes. Na colonização de outros continentes, como a África e a Ásia, a Alemanha e a Itália ficaram de fora, e isso gerou uma insatisfação muito grande na Itália e na Alemanha. Nesse contexto aí, então, surge a corrida armamentista, né? Como uma maneira já de se proteger para uma futura e provável conflito bélico entre as nações. Então, existia ali, nessa época, uma grande rivalidade, né, entre a França. Por quê? Porque a França, no século XIX, ela tinha perdido uma região muito grande para a Alemanha, que se chamava Alsácia-Lorena. E durante uma guerra chamada Franco-Prussiana. Então, esse revanchismo aí, essa revanche entre os franceses e a Esse ela já existia com muito fervor, com muita intensidade. E esse revanchismo francês, então, estava no ar. Os franceses, então, eles esperavam uma oportunidade para retomar essa região, que era muito rica. Então, ocorreu, então, além disso, existia o pan-germanismo e o pan-eslavismo. São dois termos muito importantes para vocês dominarem, tá, gente? Para o Enem. Que influenciou e aumentou o quê? Um estado de alerta na Europa. Que havia uma forte vontade nacionalista dos germânicos, dos alemães, em se unir em uma grande nação, né? Não se unir em apenas um país, mas numa grande nação. Então, a intencionalidade dos alemães era formar uma grande nação, né? Entre todos os países que tinham origem germânica. E o mesmo também acontecia com os eslavos, que é chamado pan-eslavismo e pan-germanismo, que é a busca da união de todos os povos ali europeus que tinham a mesma origem. Então, como é que foi o início da guerra, então? O estupim da Primeira Guerra, é o pontapé inicial assim, para a Primeira Guerra Mundial, vai ser o assassinato de Francisco Ferdinando. Ele era príncipe do Império Austro-Húngaro. E ele foi fazer uma visita em Sarajevo, né, na Bósnia, e as investigações levaram, né, a um criminoso, que era um jovem integrante de um grupo sérvio, um grupo terrorista sérvio chamado Mão Negra. E, contrário a essa influência aí da Áustria-Hungria, né, na região lá dos Balcãs, o Império Austro-Húngaro
então não aceitou, né, as medidas lá tomadas pela Sérvia com relação ao crime, e no dia 28 de julho de 1914 ocorreu a declaração, declararam guerra à Sérvia. Então, os países europeus eles começaram a fazer alianças políticas e militares, né, desde o final lá do século XIX. Né, durante esse conflito, então, as alianças já permaneceram, já havia, então, a permanência de alianças militares entre os países europeus. De um lado, havia a Tríplice Aliança, né, formada lá pela Itália, pelo Império Austro-Húngaro, pela Alemanha, e de outro lado havia a Tríplice Entente, que era formada, né, pela França, Rússia e pela Inglaterra, pelo Reino Unido, tá? Não é só a Inglaterra, não, todo o Reino Unido. E nesse contexto de união, temos também a participação de outros países, que não necessariamente eram europeus, como o Brasil, por exemplo, né, que também participou da guerra, enviou tropas, né, para os campos de batalha, enviou enfermeiros, enviou medicamentos também para ajudar os países da Tríplice Entente. Então, o Brasil ficou ao lado da França, da Rússia e do Reino Unido. Como ocorreu, então, o desenvolvimento da guerra? Né? Quais foram as principais batalhas, os principais fatores que desenvolveram, então, a guerra? Então, as principais... uma das principais características da Primeira Guerra Mundial é as trincheiras, né? O desenvolvimento das trincheiras. Então, o que eram trincheiras? Muitas vezes os soldados eles ficavam dias entrincheirados, né? Dentro de buracos, valas, né? Que eram valas abertas, buracos abertos, em um pequeno território, e ali dentro eles viviam, né? Ali era comum fome, né? A fome constante, doenças, muitos morriam e não tinham como enterrar, ficavam mortos, putrificando ali no lado. Então, nesses combates, houve também a utilização de novas tecnologias. Asaf, bom dia, querido. Asaf. Bom dia, professora. Bom dia. Você já apresentou o seminário? Ainda não. Tá, então eu já estou dando introdução à Primeira Guerra Mundial, já já você apresenta, tá? Tudo bem, tudo bem. Então já pode escrever aí no teu caderno a matéria nova, que é o capítulo 35, Grande Guerra. Então, pessoal, Tá. nós temos ali a utilização de novas tecnologias, né? Como tanques de guerras, aviões, né? Até então não tinha sido utilizado com tanta intensidade como foi na Primeira Guerra Mundial. E também uma das grandes características da Primeira Guerra Mundial foi a entrada da mulher no mercado de trabalho, tá? Principalmente na indústria bélica, né, como operárias. E nós, num contexto social, a entrada da mulher no mercado de trabalho vai gerar uma série de mudanças no universo feminino, né? Que nós podemos citar, e não só no universo feminino, que até então a mulher era basicamente a sua força de trabalho estava voltada ao lar, ela passa a integrar o mercado de trabalho, principalmente nos Estados Unidos, tá, gente? Nós iremos ver a década de 20 nos Estados Unidos, os Estados Unidos crescer, os Estados Unidos se tornar uma das principais potências mundiais, devido à fortificação, ao crescimento industrial. Por quê? Com o conflito, né, enquanto as nações europeias estavam em guerra, os Estados Unidos passou a produzir para a Europa. Então, houve um crescimento assim, avassalador, onde não havia mais não havia mais homens disponíveis ao mercado de trabalho. Então, assim, necessitou da força de trabalho feminina.
né? Porque a indústria, tanto de armamento bélico, né? A indústria de tanques de guerras, aviões, a indústria de armas, a indústria de armamentício geral, tá, gente? Eu falo armas, indústria que produz a arma, que produz a bala, que produz todos os equipamentos bélicos. Além disso, indústria têxtil, os soldados precisavam de roupas, as pessoas precisavam de roupas, e enquanto eu brigo, eu não tenho tempo para trabalhar, então os Estados Unidos serviu para sustentar, então, industrialmente a Europa, por isso que os Estados Unidos cresceu tanto. Foi chamado os anos dourados dos Estados Unidos. Tanto é que cresceu tanto na década de 20, né, que nós temos aí o American Way of Life, que é a construção do jeito americano de ser, que vai se expandir para o mundo inteiro, né, as características, o modo de ser, o modo de viver, o consumismo. E, enfim, ali na década de 20, inclusive, o Hollywood surgiu, né, com esse intuito de expandir para o mundo essa característica, essa forma de viver norte-americana. Que mais? Alguma pergunta, gente? Não, pronto. Não? Então tá. Então, como ocorreu então, o fim do conflito ali? Então, em 1917, nós temos ali, ocorreu um fato histórico, né, de grande importância, né, que foi a entrada dos Estados Unidos na guerra. Então, os Estados Unidos entrou no lado da Tríplice Entente, lutando a favor da França, né, Rússia e Reino Unido, e havia certos acordos comerciais, né, entre eles. E, na verdade, os Estados Unidos estavam defendendo seus interesses comerciais. Os Estados Unidos sempre defendem seus interesses comerciais, gente, na história, então, do início ao fim, tá? A gente vai observar que sempre tem uma intencionalidade comercial, uma intencionalidade capitalista em todo jogo de interesse, em todo conflito armado ou não, ou ideológico, os Estados Unidos vai se intervir em relações ligadas, então, aos interesses comerciais. E eles entraram no lado da Tríplice Entente, né, pois havia esses acordos comerciais de defender principalmente a Inglaterra e a França. Então, esse fato vai marcar, então, a vitória da Tríplice Entente, né? Então, e que vai levar, então, vai forçar os países da aliança, a Alemanha, a Itália, o Império Austro-Húngaro, né, a assinar, então, assinar a rendição, né, e o tratado desculpa, gente, e vai com a vitória da Tríplice Entente, os países derrotados vão ter que assinar o Tratado de Versalhes, né, que determinava o quê? Impunha que esses países fortes tivessem restrições, né, e punições também. Então, a Alemanha, as restrições à Alemanha, basicamente, foi a redução do exército, né? A Alemanha teve que reduzir o seu exército, restringir o número de soldados, né? Também restringiu a indústria bélica, então houve um controle na produção de armas pela Alemanha. A Alemanha também perdeu a região do corredor polonês, né, que ele teve que devolver para a França, a região da Alsácia-Lorena, que a França tanto almejava, e, além disso, teve que pagar uma indenização, pagar os prejuízos da guerra, né, dos países vencedores. Então, o Tratado de Versalhes, ele teve sérias repercussões para a Alemanha. Então, a Alemanha ficou arrasada com a Primeira Guerra Mundial, né? Tanto é que tudo o que aconteceu, devido ao Tratado de Versalhes, devido à perda da Alemanha,
na Primeira Guerra Mundial, é o que vai estimular a Segunda Guerra Mundial. Então, nós temos ali a guerra, o saldo da Guerra Geral, por exemplo, foi de 10 milhões de mortos, 10 milhões, tá, gente? O triplo de feridos, então nós temos aí 30 milhões de feridos, tá? E a destruição, né, praticamente total da agricultura, da indústria, das cidades, né? Então, um prejuízo econômico muito grande. Então, enfim, as consequências do final da guerra, e principalmente o Tratado de Versalhes, é o que vai estimular, então, depois os 20 anos entre guerras, né, que a Primeira Guerra durou de 1914 a 1919. Então, de 1919 até 1939, que foi quando começou a Segunda Guerra Mundial, foram 20 anos de entreguerras, né? Nesses 20 anos é que vai surgir o Partido Nazista e o Partido Fascista, que vai estimular, então, o nacionalismo, que vai estimular o sentimento de revanchismo nas escolas, na rádio, na imprensa, é onde vai surgir a ideia de superioridade ariana, onde eles vão buscar, então, nesses 20 anos, fortalecer o sentimento de revanche, e vão vir com tudo aí na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha, para tentar recuperar toda a perda que eles tiveram na Primeira Guerra Mundial. Alguma questão, pessoal? Não. Não? Não, pro. Ficou claro? Sim. Uhum. Então, tá bom. Então, na próxima aula a gente continua, tá? Hoje o Asa vai apresentar. Vamos, Asa. 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 Sim, professora. Oi. É que tava travado aqui. Vamos? Então, vamos lá. Posso começar? Pode. Tá. O meu tema era a Semana da Arte Moderna. Ela aconteceu lá em São Paulo, né? Aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo, entre os dias 11 e 18 de fevereiro de 1922. Nessa reunião teve diversas apresentações, tanto de músicas como de poesia, danças, houve exposição de obras como pinturas e esculturas, e também houve palestras. Esses artistas que apresentaram lá tantas dessas obras que eu citei agora atrás, eles tinham uma visão de colocar para a sociedade uma nova visão de arte a partir de uma estética que ela era uma estética inovadora, inspirada na Europa, nas vanguardas europeias. Eles visavam também uma renovação social no país, também uma renovação artística que, como foi considerado, teve o nome de Semana de 22, por conta da data que ocorreu a Semana da Arte Moderna. Esse evento teve grande repercussão, grande parte da população ficou chocada, atingiu grande parte da população e também trouxe à tona, como eles queriam, uma nova visão sobre os processos da arte, os processos artísticos. E deixou uma arte um pouco mais brasileira, né? E Mário de Andrade foi uma das figuras centrais e foi o principal articulador da Semana da Arte Moderna de 22. Ele estava ao lado de outros organizadores, como Oswald de Andrade e o artista plástico Di Cavalcanti. Algumas das características da arte moderna: rompeu com o academicismo e o tradicionalismo. Ele faz uma crítica ao modelo parnasiano, teve influência nas vanguardas europeias, como expressionismo, dadaísmo, cubismo, futurismo. Teve a valorização da identidade da cultura brasileira. Eles queriam colocar um pouco do jeito brasileiro nas artes.
teve uma fusão das influências externas dos países externos aos elementos brasileiros. Liberdade de expressão, aproximação da linguagem oral com utilização da linguagem coloquial e vulgar e temáticas nacionalistas e cotidianas. Pronto, professora. Terminou? Isso. Então, pessoal, a Semana de Arte Moderna, ela também é inserida no processo de movimento social, tá? Assim como nós trabalhamos lá a revolta da vacina, né? A revolta da vacina, o cangaço, o movimento messiânico no Nordeste, o contestado, o movimento messiânico também em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, e a Semana de Arte Moderna em São Paulo, né, onde esses artistas aí vão propor uma nova visão da arte, né, a partir de uma nova visão artística com influências europeias. E como o Asaf já falou, né, chocou a grande parte da população, que tudo que é novo, né, assusta, né? Então, assim, rompeu, então, houve uma revolução estética, né, nesse movimento modernista aí, no Brasil. E daí nós temos aí Oswald de Andrade, né, de Cavalcante. E dentre as características aí, eu vou até reforçar um pouco, Asa, que é a liberdade de expressão, né? Que até então as pessoas tinham muito medo, né, de se posicionar, de falar. Então houve uma expansão da liberdade de expressão, da busca pela liberdade de expressão, uma valorização da identidade da cultura brasileira também, né? E também uma aproximação da linguagem oral, né? Uma linguagem coloquial, vulgar, né? Que até então era desprezada, vai ser retomada, vão buscar, então, temáticas nacionais, a arte vai ser influenciada por temas do cotidiano, né? Do nosso contexto cotidiano. Também a Semana de Arte Moderna, existe uma influência pela ausência do formalismo. Então, até a década de 20 ali, era tudo muito formal, muito certinho, né? Então, muito acadêmico, né? Muito tradicional, a palavra certa, tradicional. Então, com a influência ali como você bem disse, o futurismo, o cubismo, o dadaísmo, o surrealismo, o expressionismo, influências artísticas que até então já existiam, como a história ela é um processo de transformação, né? A Semana de Arte Moderna, ela foi então um acontecimento assim de grande na época, gente, não no momento da semana não marcou tanto. Quem estava ligado, né, teve uma abertura da visão, chocou, mas isso vai influenciar muito o momento histórico, né? Essa influência do contexto artístico aí. Que mais? Alguma pergunta da Semana da Arte Moderna? Carlos, Emily? Não, pronto. Não? Não, pô. Não, ficou claro para vocês? Sim. Asaf, quer falar mais alguma coisa? Não, professora, é isso aí mesmo. Tá ok, então. Pessoal, já vai acabar a aula daqui a pouquinho? Faltam quantos minutos? Hoje a Emily quase me acordou, né, Emily? Ô, professora, a senhora tá doida, professora? 6:30 da manhã?
Obrigado, tá, Emily, de me avisar. O meu celular mudou, tá, meninos? Sem querer, pulou lá pro... Eu tô aqui na minha mãe, que é mais perto de Guaíra, aqui, essa região aqui, e ele muda, direto ele muda para o Paraná, e eu acordei 5 horas. 6h30, estava aqui já sentado esperando vocês. Mas é isso então, tá, pessoal? Já que não tem nenhuma dúvida, vocês estão... Eu gostaria que vocês dessem uma lidinha no capítulo, próximo capítulo que a gente vai trabalhar, que eu já falei, já dei a introdução, e fizessem as atividades. Eu já vou passar as atividades para vocês. Página... Na próxima aula nós iremos continuar, tá? Capítulo 35, mas a atividade hoje é página 34, tá bom? 1, 2, só 3 exercícios. Ok, gente? Mais alguma questão? Não. Não, prof. Então tá. Então tenham todos um bom dia. Até a próxima aula. Você também, pronto. Tchau. Também, professor. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.